E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um novo roteiro irregular. Vamos continuar nosso assunto, nossa matéria sobre os verbos irregulares, falando hoje sobre o roteiro risotônico. Mas a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu falo de roteiro risotônico, o que é essa questão da forma risotônica? O que é algo risotônico e algo arrisotônico? Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer, sempre que eu falo de forma risotônica, significa que a vogal tônica, não a vogal temática, a vogal tônica, a vogal mais forte na pronúncia dos verbos, está dentro do radical. Sempre que a vogal tônica mais forte de pronúncia está dentro do radical, eu digo que ela é risotônica, ela tem a forma risotônica. Quando a vogal tônica está fora do radical, eu digo que ela é uma forma arrisotônica. Eu tenho que guardar isso. O que é risotônico e arrisotônico? Risotônico, forma a vogal tônica, a de pronúncia mais forte, se encontra dentro do radical. A risotônica, a vogal tônica, se encontra fora do radical. Mas tem uma forma bem fácil, pelo diagrama, de eu guardar isso. Por quê? Porque as formas risotônicas acontecem todas dentro do primeiro quadro do diagrama. E ainda para facilitar a identificação de vocês da forma risotônica, no diagrama, a forma risotônica sempre tem um quadrículo. O quadrículo do radical está mais forte, ele está em destaque. Então acompanhe a leitura do livro de vocês. Muitos verbos apresentam irregularidades somente nas formas risotônicas. Essas acontecem no primeiro quadro, ou seja, no primeiro quadro do diagrama, nos blocos 1, 3 e 4. Ou seja, lá, aquele Lzinho que eu falava para vocês lá no início dos roteiros irregulares, cujos quadrículos sede do radical estão desenhados em negrito, estão com destaque, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Isto é, nos quadrículos 1, 2, 3 e 6, ou seja, nas pessoas eu, tu, ele e eles, dos mencionados blocos. Ou seja, as formas risotônicas somente vão acontecer no presente do indicativo, no presente subjuntivo, no imperativo afirmativo, no eu, no tu, no ele e no eles. Somente nessas pessoas que a gente tem a forma risotônica. Então, risotônico significa dizer que a vogal tônica, a vogal tônica é de pronúncia, está dentro do radical. Essa risotonicidade somente figura, então, nos quadrículos negritados. As demais formas são arrisotônicas, ou seja, a vogal tônica está fora do radical. A gente tem que pensar e gravar o lema, levar a perceber que quando a gente trabalha com o diagrama, a gente consegue perceber isso. Então, quando a gente fala de roteiro risotônico, nós temos que pensar em dois grupos de verbos. O primeiro grupo de verbos que nós temos que pensar e guardar são os verbos que terminam em EAR. Ou seja, todo o verbo que termina em EAR, ele vai ser irregular nas formas risotônicas. Ou seja, ele vai apresentar uma irregularidade, uma modificação no radical nas formas risotônicas. Dentro do primeiro quadro, no bloco 1, 3 e 4. Somente nesses três blocos que todos os verbos da língua portuguesa terminados em EAR vão apresentar irregularidade. Então, é muito fácil. Tá, e qual é a irregularidade, Alceu? Qual é a irregularidade, professor? É simples. Esses verbos, eles vão receber um i a mais dentro do radical. Eu somente vou acrescentar um i dentro do radical. Todos os verbos em EAR, nas formas risotônicas, vão receber um i a mais dentro do radical. Então, eu tenho que guardar isso. E isso acontece somente nas formas risotônicas, somente no primeiro quadro, presente indicativo, presente subjuntivo, imperativo afirmativo. Aquele Lzinho dentro do diagrama. Somente nesses três tempos
Nos quadrículos em negrito do radical é que eu vou ter que adicionar esse i a mais se o verbo terminar em ear. Observe, ó, o verbo frear, tá? O verbo frear. O verbo frear no presente do modo indicativo no eu. Agora eu freio, ó, apareceu esse i a mais no radical. E esse i vai ser colocado em todas as formas risotônicas. Tá, Alceu, mas e o que acontece lá no segundo quadro do diagrama e no terceiro quadro do diagrama? Esses verbos terminados em ear, eles vão ser regulares, não vão sofrer nenhuma anomalia, vão manter uma regularidade extrema, como se fosse qualquer outro verbo de primeira conjugação. Então, eu tenho aqui exemplos de alguns verbos terminados em ear: acarear, afear, aformosear, aldear, altear, apear, frear, arrear. Então, observe, eu tenho uma lista grande de verbos terminados em ear que eu vou ter que adicionar esse i a mais dentro do radical. Observem a conjugação do verbo nomear comigo. Ó, pessoal, página 132 do livro de vocês, o verbo nomear. Ó, o verbo nomear terminou em ear. Significa que nas formas risotônicas eu vou ter que adicionar um i a mais dentro do radical. Então, no roteiro risotônico, o radical recebe i eufonizante. Esta é uma irregularidade de todos os verbos em ear. Observem aqui. Ó, vamos observar... desculpa, vamos voltar lá. Passou sem querer. Observem aqui, ó. O eu, o tu, o ele e o eles. Observe, ó, o quadrículo do diagrama está em negrito e recebeu esse i a mais. Então, observe, agora eu nomeio, tu nomeias, ele nomeia. Nós nomeamos, nomeais, nomeiam. Ó, o i estranho que aparece somente acontece nas formas risotônicas, nos quadrículos em negrito do diagrama. Então, observem aqui comigo. Ó, eu vou destacar para vocês as formas risotônicas, tá? Vou mostrar aqui, trabalhar aqui. Só um minutinho. Agora não estou conseguindo, gente. Mas observe, eu queria destacar, deixar com destaque os radicais para ficar mais fácil para vocês verem, mas não conseguir mexer aqui. Aqui, desculpa, achei. Ó, observem, tem a questão do nomeio, ó. Vou colocar em destaque as formas risotônicas que acontecem somente no primeiro quadro. Então, observem que ó, no eu, no tu, no ele e no eles. Ó, no bloco 3, no eu, no tu, no ele e no eles. E o mesmo vai acontecer no bloco 4, nas pessoas, tu, ele e eles. Observem as irregularidades de todos os verbos terminados em ear, como nomear, somente vão ser irregulares aqui, nesses 3 tempos que recebe esse i a mais. Em todo o resto do diagrama, ele é completamente regular. Ó. Se eu pegar o verbo nomear e achar o radical, corta o R, corta o A, o que sobra é radical. O radical é nome. Nome é o radical. Observem aqui, ó, nome, nome. Todo o diagrama extremamente regular. Inclusive o bloco 8 e o bloco 11 são idênticos. Por quê? Porque as irregularidades do roteiro risotônico estão todas no primeiro quadro, nos 3 tempos. Presente do indicativo, presente subjuntivo, imperativo afirmativo, nos quadrículos que estão em negrito. Eu coloquei aqui em destaque, ó, nomeio, nomeias, nomeia. Nomeamos, nomeais, nomeiam.
que eu nomeie, que tu nomeies, que ele nomeie, que nós nomeemos, que vós nomeeis, que eles nomeiem. E pessoal, não tem problema, vai ficar dois ex juntos aqui, é normal, não está errado, é extremamente normal. No segundo quadro, ontem eu nomeei, tu nomeaste, nomeou, nomeamos, nomeastes, nomearam. É como se fosse o verbo gostar. Ó, eu gostei, tu gostastes, ele gostou, gostamos, gostaste, gostaram. É exatamente o verbo de primeira conjugação extremamente regular. Então, não esqueçam, todos os verbos da língua portuguesa terminados em EAR vão receber um I eufonizante dentro do radical nas formas isotônicas que acontecem no presente indicativo, presente subjetivo e imperativo afirmativo. E é somente nestes três tempos que vai acontecer isso. Então, ó, verbos terminados em EAR recebem um I eufonizantes. Agora, a gente vai falar da segunda parte do roteiro risotônico, que são os verbos terminados em IAR. Tá? Vamos voltar lá para a parte teórica, um minutinho. Pessoal, olha só, voltando. Os verbos em IAR. Ah, mas aí qual é a diferença, seu? A diferença é que não são todos. Quando o verbo termina em IAR, tá? Eu tenho que ter um cuidado, porque somente 5 verbos de toda a língua portuguesa, somente 5 verbos é que serão irregulares no roteiro risotônico, somente 5 verbos terminados em IAR. Esses 5 verbos formam a palavra maior, que são mediar, ansiar, incendiar, odiar e remediar. Ou seja, somente esses 5 verbos é que dentro do radical eles vão receber um E exótico. Eles vão receber um E dentro do radical nas formas risotônicas. Isso é muito importante, porque somente esses 5 verbos que são irregulares no roteiro risotônico, somente esses 5 verbos terminados em IAR, mediar, ansiar, incendiar, odiar e remediar. O que acontece? Eles vão receber um E a mais. Ó. Eu odeio, com um E dentro do radical. Agora vamos observar o verbo odiar conjugado na página 134. Vou até lá e aí a gente analisa junto ele. Um minutinho. Ó, pessoal, o verbo odiar. O que acontece? Ó, se eu analisar as formas isotônicas, eu, tu, ele e eles, apareceu o quê? No presente do indicativo, um E a mais. Ó. Eu odeio, tu odeias, ele odeia. Nós odiamos, vós odiais, eles odeiam. E o mesmo acontece aqui no bloco 3. Ó. Nas formas isotônicas apareceu um E a mais, como aconteceu no bloco 4. É a mesma coisa dos verbos terminados em EAR. Só vai sofrer alterações no primeiro quadro, nesses 3 tempos, nas formas risotônicas. Mas eu tenho que cuidar que somente os 5 verbos que formam a palavra maior: mediar, ansiar, incendiar, remediar e odiar. Somente esses 5 verbos que serão irregulares no roteiro risotônico. Somente 5 verbos terminados em IAR. Todos os outros verbos da língua portuguesa terminados em IAR, eles são regulares. Somente esses 5 que eu tenho que ter cuidado. E eles são bem frequentes na nossa língua portuguesa. Observe o segundo quadro do diagrama. É extremamente regular. Ó. Se eu pegar o verbo odiar, corta o R, corta o A, o que sobra de radical, ode. Ó, o radical regular presente em todo o segundo quadro, presente em todo o terceiro quadro, bloco 8 igual ao bloco 11. Por quê? Porque todas as irregularidades desses verbos se encontram dentro do primeiro quadro, nestes 3 tempos, presente indicativo, presente subjuntivo, imperativo afirmativo, e somente nessas 4 pessoas, eu, tu, ele e eles, que é o que está em o quadrículo em negrito, que significa que o radical possui a vogal tônica dentro do radical. A vogal tônica está dentro do radical, por isso que eles são risotônicos. Eles possuem, eles seguram a vogal tônica dentro do radical.
A vogal tônica é o E. A vogal tônica é o E. Ó, mas em odiamos. Odiamos, a vogal tônica está fora, ó, porque é o A. Então, por isso que ele é arrisotônico. Vogal tônica dentro do radical, risotônico. Vogal tônica fora do radical, arrisotônico. Ok, pessoal? Bom, era isso. Eu tenho que prestar muita atenção, mas é bem fácil esse roteiro. Eu somente vou cuidar. Todos os verbos da língua portuguesa terminados em EAR serão irregulares e vão receber um I dentro do radical nas formas isotônicas. Quando o verbo terminar em IAR, vai receber um E dentro do radical, mas são somente 5 verbos que formam a palavra maior. Mediar, ansiar, incendiar, odiar e remediar. Somente esses 5 verbos. Todos os outros verbos terminados em IAR são regulares na língua portuguesa. Ok? Qualquer dúvida, entrar em contato, comentar, faz sinal de fumaça, dá um jeito de entrar em contato comigo e a gente esclarece todas as dúvidas de vocês. Forte abraço e até a próxima.